Mateus 3,42 diz: "E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Este versículo faz parte das parábolas que Jesus contou no capítulo 13 de Mateus, um dos trechos mais profundos e reflexivos do Evangelho, onde ele fala sobre o reino de Deus, a responsabilidade humana e o julgamento final. Neste versículo, Jesus se refere ao destino daqueles que escolhem rejeitar a mensagem do reino, representados aqui como o joio, que será separado do trigo no julgamento final. É uma passagem que enfatiza a seriedade da escolha espiritual e as consequências de uma vida afastada de Deus. Para entender o significado profundo desta fornalha de fogo, é importante considerar o contexto das parábolas em Mateus 13, onde Jesus ensina sobre a realidade do reino dos céus. O uso da fornalha de fogo e do pranto e ranger de dentes é simbólico, mas ainda assim indica uma experiência intensa de angústia e sofrimento espiritual. A fornalha de fogo simboliza um estado de julgamento e purificação, representando o lugar onde a impureza, o egoísmo e a rebeldia são consumidos. Na visão bíblica, o fogo muitas vezes simboliza não apenas punição, mas também uma oportunidade de purificação, uma experiência na qual tudo que se opõe a Deus e ao bem é removido. O pranto e ranger de dentes descrevem uma tristeza profunda e o remorso daqueles que percebem o valor da oportunidade perdida. O pranto reflete a dor do arrependimento e a consciência das próprias ações que afastaram a pessoa de Deus. Já o ranger de dentes é um símbolo de frustração e angústia extrema, como se a alma estivesse consciente das escolhas erradas que levaram a esse estado. Isso mostra que o julgamento não é apenas uma separação física, mas uma revelação espiritual, onde a verdade interior de cada pessoa é trazida à luz. Essa passagem é também uma advertência sobre a importância de viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Jesus ensinou essa parábola para que seus ouvintes compreendessem a seriedade de suas escolhas e se voltassem para Deus com sinceridade. Aqui, ele revela que o reino dos céus não é algo meramente religioso ou ritualístico, mas uma verdade espiritual que exige transformação interior, amor ao próximo e devoção a Deus. Aqueles que escolhem viver longe de Deus, acumulando egoísmo, orgulho ou dureza de coração, encontrarão consequências que refletem a realidade dessas escolhas, assim como o joio é separado do trigo e lançado na fornalha. A revelação contida em Mateus 13,42 também traz uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que escolhem viver em comunhão com Deus. Jesus fala com frequência sobre a paciência e misericórdia de Deus, que dá muitas oportunidades para arrependimento e mudança de vida. O julgamento final não é um evento impulsivo ou sem propósito, mas o ponto onde a verdade é revelada e cada um colhe os frutos de suas escolhas. Para os que buscam viver em integridade e em fé, há a promessa de uma vida plena na presença de Deus. Outro ponto importante é que essa passagem aponta para a justiça divina, onde todas as coisas serão finalmente colocadas em ordem. No mundo, vemos injustiças, sofrimento e maldade, e muitos questionam por que essas coisas acontecem. Mas Jesus ensina que no tempo de Deus, tudo será restaurado e todos responderão por suas ações. Esse julgamento é uma oportunidade para que aqueles que foram injustiçados ou sofreram por causa da maldade alheia experimentem a verdadeira justiça de Deus. É uma promessa de que um dia o bem prevalecerá e toda dor e maldade serão finalmente superados. Portanto, Mateus 13,42 nos convida a refletir sobre o caminho que estamos trilhando e sobre o significado do reino dos céus. Ele nos lembra que Deus é justo e amoroso, que nos chama a uma vida de comunhão e serviço e que nos dá a liberdade de escolher, mas também nos adverte das consequências de nos afastarmos de sua vontade. Mais do que uma mensagem de temor, este versículo é um chamado à transformação e à busca sincera por Deus, para que possamos viver em paz e alinhados com a justiça que Ele estabeleceu para o bem de toda a criação. A reflexão em Mateus 13,42, portanto, vai além de um simples aviso de consequências. É um chamado à transformação e um lembrete da seriedade com que Deus vê o nosso caminhar, pois cada decisão tem um impacto eterno. Jesus compartilha essa mensagem para que possamos entender que o reino dos céus não é apenas um lugar, mas uma condição de vida em comunhão com Deus, que começa aqui e agora, em nossos corações, e se manifesta em nossas ações. Cada um de nós, ao ler essa passagem, é convidado a se perguntar: como tenho vivido?
Estou cultivando trigo ou joio em minha vida. Essa analogia do joio e do trigo também é um lembrete de que, em nossa caminhada, podemos permitir que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que Deus pôs sobre seu servo, nos guie para remover as atitudes e comportamentos que nos afastam de Deus e dos outros. Assim, somos chamados a olhar para dentro, a reconhecer nossas falhas e a permitir que Deus transforme nossa vida em solo fértil para o bem. Jesus ensina que em seu reino, o amor e a justiça andam juntos. Ao escolhermos seguir a Deus, somos chamados a praticar a justiça, a amar ao próximo e a refletir o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Esse compromisso com a justiça vai além de palavras e intenções. Ele se reflete em cada escolha que fazemos, em como tratamos as pessoas e em como lidamos com as oportunidades de fazer o bem. Quando vivemos dessa forma, não apenas evitamos o destino do joio, mas experimentamos a plenitude da paz e do propósito que Deus oferece a seus filhos. Outro aspecto importante a destacar é que o pranto e ranger de dentes não precisam ser o fim para ninguém. Jesus oferece inúmeras oportunidades de mudança e arrependimento, e o Evangelho é, em sua essência, uma boa notícia de salvação. O Senhor nos convida a buscar um relacionamento profundo com Ele, a abandonar o que nos afasta dele e a nos revestir do seu amor e graça. Cada dia é uma nova chance de recomeço, e enquanto há vida, há esperança de transformação e retorno ao caminho da luz. Assim, Mateus 13:42 não é uma passagem que visa apenas causar temor, mas sim despertar uma consciência renovada sobre o nosso papel no reino de Deus. Cada um de nós pode escolher ser trigo, uma semente de bondade, justiça e amor que cresce e dá frutos para abençoar a todos ao nosso redor. O reino de Deus não se resume a um futuro distante, mas é algo que começa a ser construído dentro de cada pessoa que escolhe viver sob a direção de Deus. Que possamos refletir, então, sobre o que plantamos em nossa vida, pois é isso que iremos colher. Ao responder ao chamado de Deus e permitir que seu Espírito nos guie, caminhamos em direção ao seu reino com a certeza de que, para aqueles que buscam a justiça e a paz, não há pranto, mas sim a promessa de uma alegria eterna na presença de Deus. Que a graça de Deus esteja em sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada aqui no canal. Seu apoio, curtidas e comentários fazem toda a diferença e me motivam a continuar. Fico feliz em compartilhar esses momentos com cada um de vocês. Valeu por estar sempre comigo. Até o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e pressione o sininho das notificações. Obrigado. Que a paz de Deus Cristo Jesus esteja com todos vocês. Amém.